Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos aguardar aqui a convidada de hoje para mais este episódio aqui do As Mulheres e a Morte, terceira temporada, olha só. Terceira e última desse ano, hein? Vamos lá, o pessoal chegando, vai ser bacana demais hoje. Só aguardar aí a Stephanie entrar. Já já a Stephanie entra aí, pra gente começar. Tá incrível. Eu tô adorando essa terceira temporada aqui também. Aê! Boa noite, Ale, tudo bem? Eba! Seja bem-vinda. Vamos lá. Só aguardando aqui a Stephanie, que ela já já ela entra. Ela já estava a postos lá. Hoje vai ser bem bacana. Aê, ela já entrou aqui, vou chamar. Já vai entrar já. Olá, boa Olá, noite. boa Oi. noite, gente. Estava ansiosa já, hein? Ah, eu também aqui, ó. Tudo bem aí, Stephanie? Tá tranquilo. A gente está com um pouquinho sem internet, mas a gente vai estar dando um jeito aqui no Tá. Dados Móveis. Ah, sem problemas. Aqui eu uso sempre dados móveis, que eu não tenho. Por incrível que pareça, eu não tenho roteador. Eu uso muito, eu tenho bastante dados móveis, então eu uso só eles, né? Dá Tá certo, vai dar certo. tudo certinho. Aí você falou que tem um compromisso, né? Logo mais, então a gente vai terminar certinho no horário. É, gente, porque a Stephanie, olha, ela tem uma vida corrida, viu? Vocês não têm noção. Não, eu imagino, porque eu estava acompanhando aí o seu perfil aí, o IG, né? E tem muita coisa aí, tem muitas atividades que você faz, né? Inclusive você vende, né? Trabalha com produto alimentício também, né? Tem patrocínio. Vai falar um pouquinho mais aí pra gente essa sua agenda aí, que é bem corrida, né? Então, E sobre a sua. eu Oi? acho que a pandemia, ela teve que trazer muitos caminhos para a gente e eu não tinha me visto ainda como cantora e nem como empresária. E aí, dentro desse contexto da pandemia, acabei me tornando. A internet me tornou cantora e a necessidade me tornou empreendedora. Né? Então, assim, acabei conciliando uma coisa a outra e, graças a Deus, tem dado muito certo, apesar dos percalços que a gente encontra no caminho, né? Que algumas dificuldades e tal, mas é sempre bom ser desafiada. Sim, Sim, sou é. professora. Obrigada, gente. Isso, parabéns, parabéns para nós. A professora Lê aí que falou também, professora, somos todas. Parabéns para todas nós aí, parabéns para a Stephanie. Então aí, para a gente começar mais esse episódio aqui, é o nosso terceiro episódio, né, do As Mulheres e a Morte, terceira temporada. E aí nós temos a honra de receber a Stephanie Rosalina para falar um pouquinho para a gente aí sobre o trabalho, a trajetória, né, que você desenvolve aí sobre e falar um pouquinho também do assunto que você também tem conhecimento aí, que é sobre a morte, né, e o luto. Falar um pouquinho para a gente aí de transexuais e travestis, né? Pronto. Quando eu decidi fazer direito, um dos motivos era exatamente essa militância da LGBTQI+, uma vez em que eu percebi a necessidade de me tornar advogada por conhecer tantas transexuais e travestis
nos presídios e nos presídios junto com homens. E esse cárcere, hoje, ele não é legal, tendo em vista que tenhamos conquistado tantas vitórias aí em relação até a própria mudança do nome no registro civil, e a partir do momento em que nos é concedido esse direito da mudança do nome e do sexo no registro, não tem por que essas detentas ainda adentrarem em unidades prisionais no espaço de homens, né? Eu sei que o Estado ele ainda está super sobrecarregado, não existe uma política ainda de nós trabalharmos um espaço que dê melhores condições para essas meninas. Mas a gente está aí na luta, a gente não pode esmorecer. Tanto é que 2 pesquisas minhas já foram publicadas nos anais, tanto do UNINTA quanto da UVA, na Semana do Direito, na Semana do Universitário. Então, essa é uma forma da gente não silenciar. Nós, pesquisadores, temos a missão de a toda hora, dentro dessa inquietude, estar levantando uma bandeira no qual abrace a todos. Não é fácil, mas a gente está aí na luta. Então, assim, sou apaixonada pela história, tanto é dos professores de história, mas eu também sou, assim, apaixonada mesmo pela clínica, né, de psicopedagogia. Me sinto muito amada ali dentro daquele espaço. Infelizmente, agora com a pandemia, eu não estou atendendo, mas assim, é um universo maravilhoso. E aí você falou da morte, né? Por incrível que pareça, recentemente minha tia faleceu e eu tentei conversar com todos os meus familiares na questão do aceitar a morte não como algo que é de outro planeta. Não, todos nós vamos passar por isso. E, lógico, a dor a gente precisa aprender a lidar com ela. Eu perdi meu padrasto, perdi meu pai e meus tios, enfim, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. Não é fácil. Como não é fácil, por exemplo, às vezes, a gente terminar um relacionamento, tem gente que diz assim, a gente precisa dar a volta por cima. Todos nós precisamos dar a volta por cima. Mas é fácil para quem está de fora, mas para quem está vivendo a situação, não. E cada um tem o seu tempo, né? A gente fala muito, muita gente que veio aqui convidada nas outras temporadas também, falou muito a questão do tempo, que cada um vai ter o seu tempo, né? O seu luto, sua forma de viver o luto tem que ser respeitada, né? A gente não pode falar nem ainda e nem já, né? Para a pessoa que sabe, a pessoa que está sentindo, né? E aí a gente queria saber também aí, já que a gente está falando nessa temática, você falar um pouquinho dos trabalhos que você já fez, né? Que você contou um pouquinho para a gente lá no texto, lá do post especial, né? E falar um pouquinho para a gente sobre os trabalhos que você já desenvolveu, a sua trajetória, a sua formação. Aquela foto maravilhosa que está a sua mãe, né? Você falar um pouquinho sobre aquela foto, que é bem forte, né, para você. Que, inclusive, esse é o prêmio de primeiro lugar na minha pesquisa sobre a Lei Maria da Penha, antes e depois. Maravilha! Né, no qual minha mãe ela é a protagonista do projeto, tendo em vista que ela sofreu violência doméstica quando casada com meu pai. E, por incrível que pareça, gravar minha mãe não foi fácil, porque era eu e meu filho chorando atrás das câmeras e ela falando, dando o depoimento dela, mas, de uma certa forma, eu achei plausível, tendo em vista que a gente mora no interior, no sertão de Pires Ferreira, a mais de 30 quilômetros da capital. Então, a gente pensa que não existe políticas públicas de proteção. E aí é preciso que a gente faça com que a sociedade ela acorde que tem políticas públicas, que existe uma legislação de proteção, de prevenção. Então, assim, eu sou uma pessoa muito agraciada por ter tantos seguidores no Instagram e, de uma certa forma, isso me possibilita
a ser a porta-voz de muitos. E sou muito, Sim. muito grata a todos os meus seguidores por isso, né? Então, assim, esse prêmio no qual minha mãe me trouxe, ele, de uma certa forma, tem trazido a outras mulheres a vez delas falarem. Chega de silenciar. E Dando a aí voz, também. né? Exato. Gente, eu falo muito. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. Ah, eu vou lendo aqui. Se tiver alguma pergunta assim, depois eu, quando der uma brechinha, aí eu falo. Pode ficar tranquila. E Eu sobre só tá as só minhas elogios pesquisas. aqui por enquanto. Ai, muito obrigada, professora Ali. É, assim, minhas pesquisas dentro da perspectiva da LGBTQI+, de uma certa forma, me surpreendeu em muito alguns pontos, porque assim, uma coisa é você ver nos telejornais, e geralmente os noticiários, eles vêm como a folha de capa, um enunciado bem chocante, que é para poder você ler a matéria. E aí é É, necessário que você, quanto pesquisador, procure as fontes e tudo que está no entorno daquilo que você vai pesquisar, para que você possa dar uma conclusão mais próxima do que aconteceu. E isso é um papel também de um historiador, né? sim, A gente tem sempre que dar as fontes para que a gente não possa, não seja injusto com ninguém. E algo que me chocou mais é a questão da Dandara dos Santos, a travesti que foi assassinada em Fortaleza em 2017, que gerou todo uma militância que hoje nós temos um decreto do governador do estado nos reconhecendo como mulheres que necessitam ser atendida nas unidades como mulher, inclusive a Delegacia da sim, Mulher hoje recebe as transexuais e travestis vítimas da violência. Então, assim, a gente acabou que a Dandara, infelizmente, de uma certa forma, ela nos trouxe um alento, né, dessa sim, perspectiva. E o que mais me chocou é que aquelas pessoas que agrediram a Dandara pertenciam ao mesmo ciclo social e, por incrível que pareça, de homens também que mantinham relação sexual com mulheres como Dandara. Então, você acaba sei. tentando assim, compreender como algo social e sexual ele foi trazido de uma forma tão bárbara. E aí é preciso que a gente pense na questão social, né? Porque não foi só a questão do preconceito contra a transexual, mas do próprio ciclo social em que esses indivíduos vivem. Sim, a Márcia está fazendo uma pergunta, ela é do História da Morte. E ela está fazendo uma pergunta aqui que eu gostaria de saber o que você acha do problema que muitos enfrentam na hora de enterrar seus entes queridos, né? Quando são casados e tal, e não pode usar o nome social, se pode, como é que fica essa questão? Quais são os problemas na hora, quando Olha, morre? infelizmente, a, nós ainda não temos uma política tão efetiva. Mas quando uma transexual ela é morta, ela precisa ser respeitada desde o momento em que ela adquiriu os seus direitos. Vamos dizer assim, numa linha mais exata. Existe um problema na hora de enterrar, que, obviamente, que um cemitério é registrado, que tem todos os trâmites legais, vai refazer o registro com o nome em que está na certidão. Porém, os familiares eles podem estar adentrando com uma ação de reconhecimento do nome social. Se isso não for obedecido, aí a gente entra com ação judicial. Mas é Sim, preciso respeitar sim, o nome da transexual, da travesti, uma vez em que ela é sepultada. Independente do certo. nome dela não estar oficialmente no registro, mas se lá na Catatumba ela deseja, os familiares desejam que ela esteja com o nome social, é garantido sim.
E a gente está lutando para isso. Ainda não tem uma lei, mas tem uma luta, né, para que isso aconteça. Ou já tem alguma lei, alguma liminar, já existe, não? Não, para essa perspectiva do enterro, ainda não. É porque, por Ah, incrível que pareça, Thaís, e demais que estejam aqui, é exatamente por isso que eu não vou nas paradas da LGBTQI+. Aí algumas pessoas dizem assim, Stephanie, você é contra os movimentos LGBTQI+. Não, não sou contra os movimentos. Eu só acho que a gente precisa mudar muitos pontos. Deixar de transformar o movimento LGBT no carnaval pornográfico fora de época para um movimento que lute por políticas públicas e que garantam também espaços como esses. Por exemplo, eu nunca vi, dentro dos espaços em que eu tenho frequentado, se falar sobre esse ponto. Vamos reconhecer entendi. as transexuais no momento do sepultamento? Não. Da mesma forma que uma das minhas lutas aqui é o combate do silicone industrial, por exemplo. É uma Sim, luta para tentar conscientizar as meninas do não uso desse tipo de entorpecente, né? Porque é prejudicial à saúde e a gente precisa pensar também na questão da saúde, não só na questão da estética. Eu, particularmente, não tenho sim, silicone, né? Mas isso me deixa menos mulher? De forma alguma. não. Né? Então, assim, é preciso que você se ame, é preciso a gente trabalhar a questão da autoestima, para que a gente possa pensar na saúde pública. E essa parte dessa pergunta, com certeza ela vai ficar anotadíssima aqui, para a Stephanie já colocar, inserir essa pergunta no meu próximo trabalho, porque eu acho ela muito pertinente. A gente ainda não tinha pensado nisso, e é sempre bom essa troca de informações para que a gente É. possa crescer juntos. Muito obrigada aí pela dica, viu? Ah, exatamente. A gente tem muito a aprender aí, né? E todos os ramos aí, todas as comunidades e tal, que vem falando aqui sobre o tema da morte, né? E surgiu muitas vezes essa questão, né? Sobre o nome social, sobre no momento mesmo da morte, né? As pessoas são casadas, o casal, né? Como os direitos da pessoa do que ficou, né? Como que essa pessoa vai ser tratada. A gente fala muito do testamento vital, né? Testamento vital aqui, que é aquele que a pessoa deixa por escrito que como é que ele quer ser tratado se ele não tiver voz, né? Se ele ficar impossibilitado de falar, se ele precisa. O que ele quer que seja feito, né? Com ele, quando ele estiver impossibilitado, ou depois que ele morrer também, como que ele quer que seja as cerimônias e tal. Isso, o que todo esse universo, como é que isso quais os problemas, tem algum problema para a comunidade LGBTQI+, ou como é que tem alguma diferença, alguns problemas, que esse o do nome a gente já sabe que existe, né? Essa questão do nome social. Então, muitas vezes a família é muito resistente. Por exemplo, eu fiz minha mudança oficial através de uma ADI, aliás, através de um ADO, no próprio Supremo Tribunal Federal. Fiz minha mudança de nome em 2018. Oficialmente, todos os meus A documentos ADO quer dizer o quê? Desculpa, ADO quer ação, dizer o quê? ação direta de ADO, ação direta de omissão. Na verdade, a ADI é ação direta de inconstitucionalidade e a ADO é Ah, ação de omissão de constitucionalidade. É quando o Congresso ele não reconhece a necessidade de fazer uma lei. Então, o STF ele reconhece através da omissão. Não, se a Câmara e o Senado eles não reconhecem, a gente reconhece o direito. É como a homofobia. Através da ADI, a homofobia ela é equiparada ao crime de racismo. Ou seja, certo. hoje, se alguém comete um crime desse, é, é de imediato, é automático. Não tem esse negócio de, vou pagar a fiança. Não tem isso. Ele vai responder Sim, pelo é. crime, vai passar 30 anos, é detido, e tem toda uma legislação
em torno disso. Inclusive, a AGU, que é a ai, peraí, me falhou a memória aqui. A AGU, ela é a Advocacia União, da União, né, que representa o governo Bolsonaro hoje. Ele entrou com ação justamente no STF para tentar derrubar essa ADI por conta da igreja, porque às vezes a igreja ela tem que fazer alguma pregação e acaba usando o preconceito. E ela pode, a pessoa que está pregando, ela pode responder pelo crime de homofobia, né? Então, assim, a Sim, nossa com certeza. legislação, ela a passos curtos, mas a gente vai na luta. Eu acho que a professora me fez uma pergunta se eu faço parte de algum grupo levando essa militância. Antes que eu esqueça, eu respondo. Aham. Não, eu não pertenço a nenhum grupo como este, porque eu não sou aceita neles. Morei em Sobral por algum tempo, amo Sobral, e as militâncias da LGBT lá são grandes. E em 2 congressos que eu fui palestrar na UVA, parece que o meu discurso não foi muito aceito. Por quê? Porque Ah, é um discurso que vai em desencontro a muitos pensamentos, né? Por exemplo, eu, como psicopedagoga, como mãe, eu jamais iria estar defendendo que a educação base, a educação infantil já se falasse em temas em que estejam distantes para a idade para absorver. Segundo Freud, as crianças até os 7 anos de idade, ela não tem uma formação sexual na cabeça. Então, assim, é preciso que a gente compreenda que falar de sexualidade, eu iria trabalhar isso no Fundamental 2, mas no Fundamental 1 eu acho desnecessário. Então, assim, é uma das características que eu vou em desencontro. A outra é sobre a questão de transformar o espaço da LGBTQI+, num espaço mais... E, por favor, eu não estou querendo ser uma pessoa conservadora, eu estou longe de ser conservadora. Mas eu acho que muitos aspectos fogem, sabe? Foge do controle. Eu acho que o meu corpo me pertence, não pertence ao outro. Eu aparecer de calcinha e sutiã num movimento, eu acho que não vai trazer aquela luta que eu realmente quero. Eu acho que existem momentos para se usar, para se vestir. Enfim, eu posso estar sendo careta, gente, mas é a minha forma de pensar. Então, sim, talvez aqui é para. seja por isso Aqui que é eu a não seja opinião da. aceita. Ah, entendi. Teve uma outra pergunta aqui da Márcia. Ela falou Tá. aqui. Você acha que dentro do grupo LGBTQIA+, tenha preconceito com os seus membros e com os que não são membros? Com certeza, professora Márcia. Você não tem noção o quanto nós sofremos preconceitos. Nós transexuais, então, vocês não têm noção. É como se a gente fosse a aberração para alguns. E não como aquela pessoa que conseguiu superar o preconceito e conseguiu ter a coragem de se impor. Muitas vezes, e a gente nem se relaciona, é como se parecesse chocante eu me relacionar sexualmente com outra transexual, ou com um bissexual, ou com um homossexual. Então, existe esse preconceito também dentro do grupo LGBTQI+. Da mesma forma que existe aquele preconceito de se uma está tendo um respaldo maior do que a outra, existe também. Eu acho que é igual o ciúme de uma mulher com outra, de um homem com outro. Também existe essas Certo. picuinhas desnecessárias, que assim, eu sempre costumo dizer assim, pessoal, eu acho que ou eu não sou normal, ou eu sou muito careta. Sou muito careta para algumas coisas. Porque se eu for palestrar num ambiente em que, na hora que eu estou fazendo a minha inscrição, eu recebo uma pasta com um gel lubrificante e um preservativo,
o que vem à minha cabeça é de que aquele espaço é para eu fazer sexo e não para eu falar sobre políticas públicas. E aí eu fico confusa, porque, ora, a LGBTQI+, diz que a sociedade nos tem como aquelas pessoas que só pensam em sexo. E aí, de repente, eu encontro um preservativo e um lubrificante dentro da minha parte, contraditório. Né? Então, tem muitas coisas. É que o pessoal está comentando aqui, o Pedro aqui, que foi meu ex-aluno aqui, maravilhoso, que ele está falando, infelizmente, sim, né, da comunidade, sou gay, deficiente físico, já sofri muito preconceito dentro da própria comunidade, né? Pedro, olha, eu te compreendo demais. Agora, no direito, eu tenho 2 colegas que ele tem TDAH, que é transtorno de déficit de aprendizagem e hiperatividade, e eu tenho também um aluno com autismo. E por incrível que pareça, eu já levei isso inclusive na coordenação. Teve um professor que parecia que não estava sabendo lidar com a situação e acabou deixando o aluno exposto de uma forma bastante constrangedora, logo na frente da Stephanie, né? Então, eu esperei terminar a aula e sentei com o professor para situar ele no devido lugar e levei essa causa para coordenação. E aí, no semestre seguinte, nós tivemos o primeiro planejamento pedagógico com todos os professores, e um deles era para exatamente saber como tratar os alunos com necessidades especiais. Então, assim, a gente percebe que o preconceito ele existe nas mais esferas possíveis. Né? Aí, se você é homossexual, se você é nordestino, se você é preto, ou se você tem alguma deficiência física, nossa, o preconceito ele é surreal. E por incrível que pareça, por mais legislação que tenhamos, ainda a gente se depara com certas situações aberrantes. Sim. A Márcia está fazendo uma pergunta aqui. A Débora falou aqui também, ela foi minha aluna também, maravilhosa, outra maravilhosa. Falou nosso meio, né? Ela é lésbica, nosso meio é tão preconceituoso e quem está de fora pensa que é um mar de rosas, né? Ela está dizendo aqui. Sim, minha Dentro, amiga. né? Eu tenho várias amigas. A Márcia. Sim. Pode falar, desculpa. Não, em relação às lésbicas, né? E a gente sente o seguinte, que a forma em que o olhar para lésbicas é ainda mais cruel pela questão do machismo. Principalmente aqui no interior, a gente sente que o aperto, o beliscão é maior, né? Digamos assim. Assim, ser homossexual, né? Ser lésbica num lugar machista, nossa, eu compreendo demais. Mas, por incrível que pareça, eu acho o amor das lésbicas um amor mais verdadeiro, por incrível que pareça. A Márcia falou o que mesmo? A Márcia aqui, ela falou: incrível como a gente descobre que mesmo diante da morte ou não, os tabus estão ali, sempre presentes e vívidos, principalmente com os excluídos socialmente. Em relação a estar diante da morte, né? A falar sobre o assunto morte, né? Como que esse tema é tratado, né, entre a comunidade ou não? Ou assim como todo mundo que evita falar da morte, né? Exatamente. Eu desconheço qualquer postagem ou assunto que a gente tenha debatido isso dentro do próprio plano de políticas públicas da LGBTQI+, assuntos como esses. Porque parece que o fúnebre, parece que após a morte não exista o respeito, não exista a lembrança. Parece que a gente vai só lembrar da morte de uma transexual e travesti
apenas pelo ato violento, e não em busca de um ser digno, e não em busca de um reconhecimento lá na Catatumba. Então, eu acho que hoje, eu não tenho a menor dúvida de que a Stephanie vai estar pensando de uma forma bem mais ampla nessa perspectiva. Isso é sensacional, porque acho que todo mundo, né, tem que em algum momento falar sobre isso com um pouquinho mais de naturalidade. É o que a gente tenta falar aqui numa conversa mais leve, né, que a gente fala que é de sexta-feira já à noite, que é a nossa, ao invés de ser happy hour, é a nossa dead hour aqui, né? E aqui a gente tem a Márcia tá falando aqui, por favor, se tiver algum estudo, aqui correr um pouquinho para cima, peraí. Se tiver algum estudo para você postar, né, alguma bibliografia a respeito, você acha interessante para você depois postar que eu reposto. Das minhas pesquisas, assim, em relação ao assunto morte, eu não tenho, né? Tenho mais mesmo só na questão das semanas do direito e da semana pedagógica da UVA, é que eu posso estar disponibilizando depois, né? A Sim, professora pode. Michele Maia, que passou o meu contato, ela é a minha Sim, orientadora. E, assim, a doutora Michele foi, assim, minha fada madrinha, não minta, porque é incrível a paciência e ela me direciona a pesquisa, ela me instiga de uma forma que é muito positiva. E vocês são de São Paulo, não é isso? sim, estamos em São Paulo. A professora Pronto. Michele vai ser na sexta-feira que vem, ela vai falar com a gente aqui, ela vai estar aqui. Massa, muito bom. Eu estive em Então, São se Paulo em você puder. 2017. Aham, pode falar, desculpa. Como fica esse atrasinho, eu acabo falando no meio, né? Então eu peço perdão aí se a minha fala entrar, atravessar a sua, que chega depois para mim. Sim, eu estive em São Paulo em 2017 e, assim, teve um episódio aí em Guarulhos que eu fiquei, assim, estarrecida, porque parecia que para as pessoas, e eu estava num restaurante, e assim que eu cheguei, pareceu estranho para algumas pessoas a minha presença. Eu acho que eles nunca tinham visto uma transexual vestida da forma que eu entrei e da forma, enfim. E todos, sem exceção, até o garçom não disfarçou. E, Nossa, e eu recebi uma cantada extremamente desagradável. Me confundiram com a gente, garota de programa. E o cara me fez uma proposta assim, na maior cara de pau, dentro do restaurante. E eu falei para ele que eu estava confuso, que eu sou professora, sou psicopedagoga e sou acadêmica de direito, eu não sou garota de programa. E esse cara, ele ficou assim, chocado eu, com a proposta, porque parece que chocada tô para eu algumas agora. pessoas. Pois é, eu fiquei assim, gente, nem no Ceará, que as pessoas dizem que é um estado preconceituoso, ninguém nunca me fez uma proposta tão imoral como esta, Que né? Mas, absurdo. enfim, então, assim, a gente precisa se impor e não aceitar aquilo de uma forma. E aí eu chamei o gerente e tal, e teve aquele desconfortozinho, mas eu espero não Uhum, passar por isso novamente na cidade da Garoa. com certeza. Nossa, deixamos uma. Ainda bem que. É bem que Guarulhos é o estado de São Paulo, né? Mas é outra cidade. Vou pular fora aqui, ó. Pois É outra é, cidade. menina. Mas tá no estado, né? Temos que mudar isso daí. Então aqui é muita hipocrisia também, né? Porque se fala tanto e aí na prática acontece um absurdo desses, né? E aí aqui a Márcia está falando aqui também, como foi para você olhar para o meio acadêmico e ver que a grande maioria é conservadora, mesmo pregando o contrário, né? A velha hipocrisia que a gente acabou de falar aqui, né? Se você percebeu isso aí no Ceará ou é um pouco diferente? Não, pelo contrário, eu já fui convidada a me retirar do banheiro feminino da instituição e eu tive que levar isso na ouvidoria. Foi assim uma situação. Inclusive, essa
vivência no centro acadêmico, eu defendi também em um espaço acadêmico sobre os direitos LGBTQI+, né? E aí, assim, depois desse episódio, em que eu fui na ouvidoria e pedi para fazer uma capacitação com todos os funcionários, inclusive com o reitor, para que a gente pudesse dar oportunidade para as pessoas aprenderem a conviver com mulheres transexuais. Porque, assim, eu penso que a demissão da funcionária não iria servir para mim em absolutamente nada. Processar a instituição também não iria resolver o problema. O que iria resolver era exatamente a gente poder dialogar, mostrar para o outro que é possível a gente respeitar, que é possível crescermos juntos. Sua atitude foi sensacional, né? Pela educação, né? Pelo conhecimento aí e trazer isso. É que a Alessandra comentou aqui uma coisa que é cansativa a gente ficar se impondo o tempo todo, né? Assim também, Sim. Mas por enquanto ainda se faz, né? Necessário em muitas situações. Aí, como nesse caso, a gente precisa sempre ficar pegando na mãozinha ou explicando coisas, né? Sim. Que já deveriam ser naturais. Tem uma visita. Deu uma travadinha aqui. O guardinha. Tá ok? Isso, mas voltou. Pronto. O guardinha me direcionou ao banheiro masculino. Nossa Senhora, eu fiquei assim. Ainda, o que eu falo? O que eu vou dizer para esse senhor aqui, né? Então, assim, pela idade dele, eu respeitei, né? E mostrei para ele que a minha necessidade fisiológica tinha que ser respeitada no banheiro no qual minha sexualidade ela é adquirida. Exatamente. Micael, muito obrigada. Obrigada, gente. O pessoal tá só elogios aqui, mandando beijo, falando do seu trabalho, elogiando as suas atitudes aí que você está contando pra gente, né? E aí a Márcia também está com outra pergunta aqui, ó, tem bastante pergunta aqui do Pedro, da Márcia. Da Márcia falando, você conheceu alguém que já cometeu ou tentou suicídio por causa da sexualidade? Se sim, como você se sentiu diante dessa situação? Márcia, né? Isso. Márcia, eu tenho suicídio aos 17 anos. E graças a Deus, Deus não permitiu naquele momento. E talvez esse seja uma das minhas lutas maiores quando eu vejo qualquer pessoa, não só da LGBTQI+, mas qualquer amigo que esteja passando por uma situação dessa, eu largo tudo para atender. E aí eu perdi uma amiga algum tempo atrás, que ela cometeu suicídio, né? Então, assim, para mim esse é um assunto que mexe demais comigo, né? E eu não vou chorar porque eu não posso borrar a maquiagem, porque eu tenho um show para fazer daqui a pouco. Tem um show daqui a pouco, vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Pois é, gente. Não sei como é que vai ser a live do show, porque a internet está horrível. Mas, assim, a gente percebe que nós nos sentimos muito fragilizados. Um amigo meu, inclusive na faculdade, no segundo semestre, ele cometeu suicídio por descobrir que estava com HIV. Né? Então, assim, a gente está o tempo todo também batendo na LGBTQI+, para a gente fazer um trabalho não só de prevenção, mas um trabalho de autoestima. É possível viver com o vírus, é possível adquirir uma vida social digna para todas essas pessoas. Então, assim, às vezes, a pessoa já é excluída a partir do momento em que diz que tem o HIV. Sim. Seja ela heterossexual ou seja ela homossexual. Aí você imagina, né? Como é que fica confusa a cabeça das pessoas que são fracas. Então, assim, é um assunto, Márcia, que realmente me deixa bastante comovida. O Pedro está falando aqui, esses dias me ocorreu algo parecido, fui a um teatro e fui ao banheiro, na porta do banheiro estava escrito, entre onde se sentir à vontade. Estava com uma amiga travesti e eu entrei com ela no banheiro.
Gente, isso merece um aplauso. Alguns lugares tem aqui em São Paulo, assim, para você ficar com uma impressão melhor, quando você vier aqui, a gente te recebe e te leva para passear em lugares assim como é que fala, mais inteligentes, né? E Olha, aqui tem bastante irei gente sim comentando. futuramente. Eu estava programada para a gente ir em 2021, mas não vai ser possível em razão à pandemia. E a gente teve que planejar para um outro ano. E aí, assim, quando eu digo a gente, é porque minha mãe é como se fosse minha filha, né? Então, eu tenho que estar Aham. levando ela para. A gente tem familiares aí em São Paulo e ela não viaja sozinha, né? Então, eu acabo sendo a mãe dela nesses momentos. Então, Ah, assim, olha olha, eu só. fico muito feliz por a evolução de São Então, Paulo. o lugar olha só, tem esses lugares que tem essas, eu já vi também os lugares que tem os banheiros com essas dizeres, né? Só que muitas vezes o que acontece, e eu li o restante da pergunta do comentário do Pedro aqui, e ele falou assim, que em seguida que eles entraram, né, no banheiro, ele falou que vieram dois seguranças atrás deles, né? Porque o que acontece muito aqui, tem a estrutura é feita, né, para receber bem e tal as pessoas, e os funcionários, muitas vezes, que são terceirizados e não recebem o treinamento, não sabem nem o que está acontecendo naquele lugar, às vezes não tem esse treinamento ou nem sabem, não foram colocados a par. E aí eles começam a fazer o quê? A repetir toda aquele ranço, vamos dizer assim, histórico, né? E aí ele falou que foram dois seguranças atrás deles já pedir para sair, né? Então, o Deus. cartaz dizia uma coisa no lugar, mas os seguranças agiam de uma outra forma. Isso é muito complicado aqui também. E aí, nesse caso, Pedro, a gente entra também com uma ação, né, jurídica no Ministério Público em relação a esse desrespeito, porque a resolução de 2017, no finalzinho do governo Temer, ele já nos possibilitou adentrarmos aos banheiros de acordo com a nossa orientação sexual, por exemplo. Então, Certo. é meio confuso mesmo. É complicado, porque aí o pessoal, né, o pessoal que trabalha no lugar muitas vezes está por fora disso, né? Então, tem a comentário do Júnior, né, aqui, tá falando aqui, não sou trans, sou gay, não me sinto bem ao entrar em banheiro masculino. Não sou trans, sou gay. Não me sinto bem entrando no banheiro, o quê? Masculino. É assim, é bem complicado, porque a gente É, está lidando com políticas novas e a gente vem de uma cultura em que fomos educados pela igreja e tem todo um patriarcal envolvido. A gente não vai falar de história porque senão a gente vai passar muito tempo. Mas até é. nós, como é que eu posso dizer, termos realmente de fato o nosso direito garantido, é uma construção. Então, assim, a gente precisa caminhar com uma certa paciência, mas vai dar certo. A Márcia está falando aqui que não é só falta de treinamento, mas também falta de empatia. Ah, isso também. E tá ainda pleno daquele ranço. Tá na zona de conforto, né? Não aceita mudanças muitas vezes na sociedade, não para no tempo, né? Tem muita gente que para no tempo, fica lá na zona de conforto. E a empatia, né? O povo fala muito de empatia, mas na hora do vamos ver, é pouca gente mesmo que tem, né? Nossa Sim, cultura é sim. terrível, realmente. E aí, fala um pouquinho Você tem uma voz muito bonita, né? Você, Mas, você faz show aí, você se descobriu cantora e tá. Né? Faz muito tempo já que você canta ou foi agora na pandemia que você começou a investir mais no talento? então, eu sou atriz também. Fui premiada, inclusive, no Dragão do Mar, no Emiliano Queiroz, Olha, em Fortaleza, como atriz coadjuvante e atriz principal. E, por incrível que pareça, tem uma peça da gente que fala muito sobre morte, né?
Olha que E máximo. Pode falar um pouquinho pra e essa gente da peça? Essa peça, ela é do Fernando Lira, né? Que é A Caminho do Mar, que é justamente o ator principal, ele comete suicídio. E, por incrível que pareça, a morte aparece para ele de várias formas. E eu era uma delas, me apresentei como morte em três personagens diferentes, seduzindo ele a cometer suicídio. Olha que bacana. Nossa, que bacana! Qual que é o nome E mesmo o da mais peça? A Caminho do Mar. Eu acho que tem no meu canal um tease do A Ah, Caminho do tá. Mar. Como é que é o nome do seu canal? Lá no, é no YouTube, não é? É Stephanie Rosalina. Ah, tá. É, é quase igual do IG mesmo, né? Aí só coloca Pires Ferreira, porque eu acho que tem muitas Stephanies aí. Ah, tá. A Márcia tá falando que morte bonita. E qual foi Imagina, a Márcia. sensação E de aí, representar a morte? De encarnar? olha, foi assim, surreal, porque tinha sido logo após a morte do meu padrasto. E aí ter que falar sobre ela, sobre o assunto, e seduzir o homem a se matar, foi bem surreal. Mas ter o Fernando Lira, que é o autor da peça, na primeira fila, me deu Gente, aquilo. nossa, que emoção, hein? Ah, deu uma travada aqui. Tá quase no finalzinho. Travou aqui. Mas deu certo A agora. gente só, eu só escutei até o Fernando Lira, até que ele estava na primeira fileira, eu falei, que emoção! Aí travou, de tão forte que foi a emoção. Nossa, mas aí depois ele me deu um abraço depois da peça, e ali foi o pagamento da noite. Se não Nossa, tivesse que cachê, máximo. não precisava mais de cachê. Aquele abraço foi surreal, Já valeu. com certeza. Que sensacional. Deve ser uma emoção muito grande para o autor também, né? Ver a peça, Hã? eu imagino. Sim, sim, sim. Tem algumas perguntas, eu acho. Tem muito elogio aqui, né? Uau, que maravilhoso, o autor. Aí o pessoal que está se conversando entre si aqui também, tá animada a conversa hoje da nossa Dead Hour. Olha lá, só Pois falta é. tomar uma, né? Tomar um Guaraná aqui. Falando Então da assim, triste realidade, né? pois é, então eu me descobri cantora agora na pandemia, porque assim, eu precisava levar alegria para as pessoas. Eu precisava tirar Sim. as pessoas daquela situação de estar presa. E aí, assim, a gente não foi mais trabalhar na prefeitura, a gente tinha que trabalhar de casa. Inclusive, a gente agora foi contemplado com deu uma travada, mas deu certo. Deu, é. Tudo certo. Então, aí a gente passou, aí eu passei a investir na vida de cantora. Não Que canto essas massa. maravilhas, mas a gente tira Ah, todo eu mundo acho do sua chão. voz muito bonita. Então, assim, ó, estão pedindo aqui para você dar uma palhinha pra gente, né? Escolher uma música aí e para você dar uma palhinha pra gente, se for possível. Olha, vocês são demais, mas se meu som tivesse aqui, é porque já está lá no restaurante, a gente já está montado lá. Mas eu vou colocar, eu vou tentar essa música que eu amo de paixão, que ela me representa. Dona da minha cabeça, ela vem como o carnaval. Toda paixão recomeça, ela é bonita, ela é demais. Tá ótimo. Aí que foi a música que você escolheu, né? Porque eu sempre peço para as convidadas escolherem uma música para acompanhar os stories, né? Então eu sempre peço Nossa, para pôr uma música, e foi exatamente essa que você escolheu, né? Que chama, é do Fagner, né? Que é exatamente. Dona da Minha Cabeça é o nome, né? Muito bonita, Isso. essa música é bonita demais. Inclusive tá no meu O Fagner repertório. é. Ah, tá no repertório, só pode, né? É muito bonita. Ah, estão fazendo, achando legal aqui, ó. Estão achando o máximo.
Canta pra gente, maravilhosa. Olha lá, ó. A plateia tá aplaudindo aqui. Olha, como vai ser a live do show da Stephanie, por favor, entrem lá para assistir um pouco da Stephanie cantando, tá bom? Vai ser no YouTube? Hã? É no Vai ser no YouTube? Instagram. No Instagram. Ah, no Instagram mesmo. Ah, é só Uhum. emendar essa aqui com a próxima. Que vai ser daqui a pouquinho, né? A gente tem 9 minutos ainda. Se quiser falar qualquer coisa que você gostaria de falar aqui, se quiser falar alguma coisa também sobre o tema aqui que a gente fala, que é a morte, né? Se você mesma você já disse aí, né, sobre o suicídio, mas as experiências que você já teve, né? E o que você pensa a respeito hoje, e aí falar um pouquinho sobre o que você quiser, se você acha relevante aqui nesse momento. Olha, dentro dessa perspectiva morte, ela é porque parece que não faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa entender que a morte ela faz parte do nosso dia a dia. Sim, E mesmo que alguns que não pertencem ao mesmo ciclo de família ou de amizades, ah, é preciso que a gente lute, milite, para que as pessoas elas aprendam a respeitar, né? Eu fico muito triste quando eu entro para pesquisar sobre os assassinatos de mulheres transexuais e travestis aqui no Ceará, e eu me choco muito, sabe? Ah, e às vezes isso não me permite fluir os pensamentos, porque é tão doloroso ter que falar da morte de mulheres como eu, que eu fico assim, meu Deus, me dá sabedoria, me dá força para encontrar as palavras para colocar isso na pesquisa, para não ficar uma coisa tão, sabe, tão pesada também. Porque o leitor, ele se instiga, não só com aquele assunto que vai trazer a forma violenta em si, mas ele precisa também ter aquele momento de reflexão. sim. Em nenhum momento eu vi se falar na morte da Dandara dos Santos sobre a parte social. Mostrou só apenas a transexual que foi assassinada. Mas e como a Dandara, o espaço social que ela vivia? Como ela vivia? Ela estava no lugar Sim. errado, no momento errado, no espaço errado. Então, isso não justifica. Não justifica. A história, né, da pessoa que não é. Exato, exato. Então, assim, uh, tinha uma transexual aí de São Paulo, que me falha o nome agora, que ela se jogou do 12º andar de um prédio também, que ela cometeu suicídio, e ela era linda. Ela sempre estava na Eliana, em alguns programas do SBT. E ela, assim, era uma pessoa super alto astral e tal. E aí, de repente, ela vai cometer suicídio. Então, assim, algumas pessoas, elas pensam que a gente vive no mar de rosas. É a mesma coisa que achar que a Stephanie, ela é uma super-heroína. É achar que ela nunca chora, que ela está sempre de bem com a vida. Não é fácil. A gente tem, a toda hora precisa orar, pedir a Deus sabedoria para começar o dia bem, para ter um trabalho bacana, para o restaurante ter uma renda positiva no final do dia. Então, tem toda essa conjuntura. E aí, se tem uma coisa que está dando errado, eu tenho que lutar por ali para ver se vai dar certo. Então, a Stephanie, ela não é só alegria, ela chora, ela é uma pessoa que se tranca no quarto, que precisa ter um momento para ela, recuperar as energias, é aquela pessoa que precisa Exato. sim tomar uma cerveja para poder aliviar. Tem gente que quer que eu abra o restaurante todos os dias e eu digo assim, ó, domingo à noite não tem quem me faça abrir, a não ser que seja assim um pedido extra, e aí eu vou abrir, mas senão eu quero tomar minha cerveja, me deixa descansar. Tem que se dar o tempo, né? Tem que se cuidar. Agora se fala muito no autocuidado, né? A professora Lê está falando aqui,
Se você tem a sensação de que mesmo a morte fazendo parte da vida, ela sempre está à espreita das mulheres trans, até por consequência do preconceito da sociedade? Com certeza. Tanto é que minha mãe, ela tem 78 anos. E todos os dias, quando eu saio, ela costuma orar em mim, ela começa a me abençoar, porque o medo que ela tem de eu ser espancada, o medo que ela tem de eu ser assassinada. Tanto é que um dia eu não dormi com ela lá em São Paulo. E ela não dormiu, porque ela ficou com um medo terrível que alguma coisa pudesse me acontecer. Então, quando eu estou em Fortaleza, por exemplo, eu não vou mentir para vocês. Eu não ando mais de ônibus, eu ando de Uber. Desde a morte da Dandara, que eu tenho procurado evitar utilizar os coletivos. Não Entendi. porque eu seja uma pessoa metida, longe de mim, gente, mas pela questão da segurança mesmo, sabe? Certo. E, por incrível que pareça, apesar de morar no sertão, como eu moro, a Stephanie se tornou uma pessoa pública que, quando eu chego numa cidade próxima, as pessoas pedem para tirar foto, pede para cantar também, e aí é muito gostoso, sabe, essa parte. Mas eu evito, sim, estar exposta, muito exposta, em locais em que eu não me sinta segura. Entendi. Que é um absurdo em si só. Mas a gente tem que continuar na luta, né? Sim. É aquilo que você estava falando. Mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Você quer falar mais alguma coisa? Assim, eu sei que você tem um restaurante, né? Você falou? Sim. E Por incrível você que canta. O show agora é no restaurante? Seu é, show agora que sim. vai começar daqui a pouquinho? É porque assim, é incrível. Chega um cliente, olha, é surreal, gente. Eles pedem, eu estou atendendo assim, mas eu quero que você cante. Aí meu filho é o único garçom que tem, né? Para ir atender as mesas. Aí eu vou com o microfone, pego a cerveja, levo para a mesa do cliente, porque eu não posso deixar de Cantando. vender a minha cerveja, cantando. Que maravilha! É um diferencial aí do seu restaurante. Como chama o restaurante para quando a gente for aí? Delícias da Rosalina. Delícias da Rosalina. Eu vi você mostrando sorvetes, né, hoje no Story. Sim, Muito gente, legal, ó. sorvete, café, muito bom, muito gostoso. Nossa, você é Imagina, multi-artista, multi-cientista, pesquisadora, multiprofessora. Sensacional. Atriz, né? Essa live atriz. aqui é histórica, foi muito boa. Né? A gente tem 1 minuto. Né? O pessoal está agradecendo aqui, que amou a live. Muito Eu que obrigada, eu agradeço, agradeço Thaís. aqui, muito, agradeço demais pela sua presença aqui. Espero que a gente faça outras parcerias aí. Você falou que vai dar, anotou aí, né, sobre o tema da morte, né, para pensar a respeito, para levar aí para outros estudiosos da comunidade LGBT também pensar nisso, né? Falar sobre esse tema. Olha, inclusive, Thaís, professores, a toda a galera que entrou, eu que agradeço demais. Eu estava sem ideias para o meu TCC. E essa questão do direito da transexual após a morte me deixou assim, sabe, assim, criando mil possibilidades. Então, gente, Ah, olha, que muito obrigada. maravilha! Eu agradeço demais a vocês por esse momento, essa troca de experiências. Eu acho que nós temos muito a somar juntos e eu espero sim poder contribuir mais em outros momentos. Já contribuiu muito. Obrigada, muito obrigada, Stephanie, e todo mundo que assistiu. Obrigada. Tchau. Obrigada.